Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos hoje para dar continuidade a esse tema, Sinais dos Tempos. Então, Tá. nós vamos ver hoje ainda no capítulo 18 e agora dos itens de 8 a 26. No encontro passado, nós vimos de 1 a 7. Então, são chegados os tempos. E aí, nós paramos nesse trecho aqui, na nossa discussão, que falava o seguinte, que hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas as da humanidade. Então, nós já vimos que os cataclismos que se falava antes, de uma forma geral, hoje ainda acontece parcialmente, que abalou muito o planeta na época da construção mesmo, né? Quando o planeta estava sendo formado. Mas hoje nós temos outras revoluções, que é isso que a gente vai ver agora, que a Terra já não tem esses cataclismos gerais lá do início, quando ainda a Terra tinha muitos vulcões, ainda estava naquela fase de temperatura. Então teve muita coisa que aconteceu para a sua formação. Então hoje a Terra já não tem esses cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a alguns períodos de revoluções. Mesmo assim, ainda existem algumas coisas que acontecem, que é alguns abalos na Terra, que é isso que dois espíritos vão trazer hoje, que é o Arago e o Dr. Barry. Então nós vamos ver o trecho daqui, e eles são trechos extraídos de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris, publicada na Revista Espírita, isso em outubro de 1868. São corolários da de Galileu. Então são exemplos que esses espíritos vêm trazer, falando de um lado científico e explicando por que ainda acontecem periódicas revoluções, que essas revoluções ainda são necessárias. Aí vamos ver alguns trechos, porque como ele é bem grande, e também aqui já está cortado, e eu até sugiro que depois as pessoas em casa possam fazer a leitura completa, né, do livro aqui da Gênese, nesse tema de 1 a 26, que trata dos sinais do tempo. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites e da estação do ano, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Então, a gente traz aí essas imagens que a gente observar que cada corpo celeste, como diz aqui, eles têm revoluções, além das do dia e da noite, porque se a gente parar para analisar a formação do dia, a formação da noite, a formação das estações do ano, são os corpos celestes que estão em movimento. Então, além disso, eles experimentam algumas revoluções. E é isso que o Espírito Arago está trazendo. E ele diz ainda, no mesmo sistema planetário, como a gente está vendo aqui na imagem, todos os corpos que se constituem reagem uns sobre os outros. Eu achei tão interessante essa fala aqui, esse escrito desse espírito, porque olha só, cada corpo celeste reage um sobre o outro. Todas as influências físicas não são neles solidárias e nenhum só há de efeito que sejam desiguais, pelo nome de grandes perturbações, que não sejam consequência da componente das influências do sistema solar. Imagina, cada corpo desse que está aqui, um reage sobre o outro, tem influência sobre o outro. É isso que ele está trazendo aqui, para a gente entender por que acontece às vezes algumas revoluções. E aí ele continua. De sorte que as nebulosas, o que são nebulosas? Nós já estudamos isso aqui, que nebulosas são aglomerações de gases ionizados, hidrogênio, hélio, poeira cósmica e plasma. As nebulosas são importantes na formação das estrelas
e dos sistemas planetários. Então, o que ele está dizendo? Que cada nebulosa reage sobre as outras nebulosas. Os sistemas reagem sobre os outros sistemas, os planetas sobre os outros planetas. Como os elementos de cada planta reagem uns sobre os outros. E assim, sucessivamente, até o átomo reage um sobre o outro. Olha a informação que o Espírito está trazendo aqui. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. Então, se o sistema, os corpos celestes reagem um sobre o outro, imagina a matéria orgânica, elas vão sentir uma influência dessa reação. As perturbações que ela sofre podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para sua inteligência um estimulante que impede, por força da necessidade, a procurar meio de combater e descobrir as leis da natureza. Então, se os corpos celestes, um reage sobre os outros, ou nós, os seres orgânicos, os seres que têm vida, que estão habitando cada planeta, eles sentem a reação dessa influência. E aqui diz o quê? Que nessa reação os seres podem acontecer enfermidades. E que como ataca as plantas, os animais e os seres vivos. E que essas enfermidades são às vezes necessárias, porque faz com que o homem de uma forma geral, a humanidade, eles procuram meio de combater. Então, o que a gente teve recente com a pandemia? Então, aconteceu a pandemia, mas o que foi que aconteceu? Eu não estou dizendo que a pandemia foi uma revolução, mas como está dizendo aqui, foi uma revolução de corpos celestes. Mas aqui está dizendo que revoluções de corpos celestes traz, às vezes, essas enfermidades. Aqui falou, trazer essa enfermidade, flagelos, e a inteligência humana é como estimulante para procurar um recurso. Então, eu trouxe a pandemia como exemplo, e com tanto que se estudou, que buscou recursos, formas, para saber o que fazer para combater. Então, era o tempo todo e continua até hoje estudando, porque a ciência ela não para. Mas a matéria orgânica reage sobre o espírito, olha só. Se na matéria orgânica tem um problema, ela reage sobre o espírito, porque nós somos um espírito encarnado nessa matéria orgânica. Isto pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais. Também sofre influências que lhe modificam as disposições. Nem, no entanto, privá-lo de lhe dar o livre-arbítrio. Olha só. Então, a matéria orgânica, essa parte é um pouco assim, mais científica, mas a gente fazendo uma boa reflexão, com calma, a gente consegue pegar bem o que ele traz aqui. Se a nossa matéria orgânica, ela recebe uma influência, é esse corpo que está com uma influência de algum problema que aconteceu, age sobre o espírito. Por quê? Porque nós somos um espírito encarnado. Então, se a minha matéria orgânica está com problema, eu vou sentir. Aí o que ele diz aqui? Só que nós temos um livre-arbítrio, o espírito tem um livre-arbítrio para saber que decisão tomar. Vamos trazer uma situação de uma doença. Às vezes, uma doença no nosso corpo. E aí nós temos o livre-arbítrio de usar aquela doença como um aprendizado e se modificar, tomar atitudes diferentes ou fazer o contrário. Ou ficar se lamentando, não procurar cura, não procurar se ajudar mentalmente. Então, como ele diz aqui, a matéria age sobre o espírito. Mas o espírito recebe influência, sim, mas tem o livre-arbítrio para decidir o que fazer com isso. Aí vai lá na frente, ele diz: se não tivesse a visão espiritual, se nós, seres humanos, não tivesse a visão espiritual tão limitada pelo véu da matéria, verias as correntes fluídicas que, com milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Gente, olha que coisa. Existem correntes fluídicas que nós não conseguimos ver,
porque nós temos a visão limitada, como diz aqui, a nossa visão é tão limitada que a gente não percebe, mas que existe. Eu comecei a imaginar aqui, ó, uma corrente fluídica indo para um, para outro, sabe, reagindo, porque é o que ele diz aqui, que tem correntes fluídicas que ligam um corpo celeste no outro e ligam o mundo espiritual ao mundo material, só que a gente não percebe. Aqui é um espírito que passou essa comunicação, que está na revista Espírita. Quando se vós diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Veja ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda e má vontade. Então, o que é que ele diz aqui? Que todas essas coisas que acontecem não é nem nada de místico, não é nenhum mistério, não é nada fora das leis naturais. Fazem parte das leis naturais, fazem parte do que é para acontecer mesmo, não é nenhum mistério. Esse foi o Espírito Ará, o Arazu. Agora vamos ver o que é que o doutor Barry traz, alguns trechos do doutor Barry. Ele diz o seguinte: e uma das coisas que vos parecerá estranhável, mas que, por isso, não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. O mundo dos espíritos recebe como um contra-choque tudo que acontece aqui no planeta Terra. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Recebe como um contra-choque. E nós já vimos na literatura espírita vários textos que falam como o mundo, quando está acontecendo uma coisa aqui, uma guerra, uma situação, como os espíritos lá reagem, porque eles precisam se ajudar, as pessoas que desencarnam, os espíritos estão atrapalhando. Então eles também recebem uma influência, abala aqui e abala lá. É o que está dizendo aqui. Isso é a informação de um espírito. Nada tem isto de surpreendente. Daí eu digo, isso não é surpreendente. Para quem sabe que o espírito fazem corpo com a humanidade. Que ele sai dela e dela vai voltar. Sendo, pois, natural que se interesse pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certo de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível. E aqui o que ele diz? E os espíritos também ficam preocupados porque eles vão voltar para aqui. Então, está abalando, eles sabem que estão lá na erraticidade, que vai encarnar novamente e que volta para cá. Então, está acontecendo aqui alguma situação, mexe também como um contra-choque do mundo espiritual. Vamos lá, continuando. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga com a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu voltar a estar sereno e a humanidade reconstruída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa do progresso. Quer dizer, quando a paz começar a reinar, porque sempre depois de uma tempestade, essa tempestade pode ser no sentido físico realmente, como no sentido de confusões, não só tempestade do abalo na terra, mas pode ser uma tempestade de ideias. Então, quando aqui entra em equilíbrio, lá também vai ter equilíbrio. É no período que a hora se inicia. Qual é o período que nós estamos iniciando? O período do novo tempo. Porque quando a gente está falando de sinais dos tempos, nós estamos falando do mundo velho, que vai deixar de existir, não é o planeta que vai acabar, mas são as ideias do mal para vir um mundo novo, com novas ideias. Então é no período que a hora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos.
trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se perpassassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças, ditoso que eles aproveitam desde já. Então, ele está dizendo aqui, já é o Espírito Tobarri, que tudo que acontece aqui, todas essas perturbações, são necessárias, que o Espiritismo agora, ele é um momento que vai trabalhar com todas essas novas ideias, tem base, é como se fosse dizendo assim, que o Espiritismo agora encontrou o terreno apropriado para passar suas ideias. Porque em outros tempos, esse terreno ainda não estava pronto para receber as ideias escritas. Por isso que ele diz aqui, ó, que o período que se inicia, o Espiritismo florescerá e dará frutos. E aí nós vamos seguir. Do que se precede, quer dizer, depois de toda essa informação que a gente trouxe aqui dos dois Espíritos, do Ará e do Dr. Barri, resulta que, em consequência do movimento de translação que executa no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior e menor influência, conforme a proximidade que se acha entre si as suas respectivas posições. Que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Veja só, ele traz aqui que quando acontece movimento de translação, que esse é um movimento comum, estou dizendo comum no que sentido? Porque já está bem mais próximo de nós. Aqui é o Sol, aqui é o planeta Terra. Quando o planeta dá essa volta todinha aqui, ó, ao redor do Sol, aconteceu o movimento de translação. Então, esse movimento aqui acontece, é um ano para que isso aconteça. Ao mesmo tempo que ele faz esse movimento de translação, o planeta faz um movimento de rotação. Ele vai rodando assim, ele vai ao mesmo tempo rodando e, olha aqui, ó, a gente percebe por esse sinal. Ele está rodando ele mesmo e ele vai saindo e dando uma volta. Quando ele roda aqui, acontece o dia e a noite, né? Porque aqui está o Sol. Então, quando acontece esse movimento aqui, ó, existe uma maior ou uma influência maior ou menor que nós recebemos. Porque a gente vê que tem uma transformação agora mesmo para a noite, né? Então, ele já fez a sua rotação, a gente não percebe. É por isso que diz o quê? Que o planeta está o tempo todo em movimento, não está parado, só que a gente está aqui, mas não está sabendo o que está acontecendo esse movimento. As gerações contemporâneas da transição lhe sofrem o contra-choque e tudo lhe parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que na realidade mais não é do que a execução das leis da natureza. Tudo o que acontece são leis naturais. Não é nada de, como diz aqui, ó, de sobrenatural, não é nada de uma coisa maravilhosa, no sentido de, isso acontecer, não faz parte das leis naturais. É isso que Kardec trouxe. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos da renovação moral, agora a gente está trazendo mais para a gente, da humanidade, coincide, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos insólitos e comuns, para os que com eles não se achem familiarizados. Quer dizer, para quem a gente que não acha familiarizado, acha que é uma coisa sobrenatural. Mas ele está dizendo aqui que são coisas comuns e que essa revolução moral que a humanidade está passando, porque nós estamos nos tempos chegados dessa mudança de transformação de pensamento, faz o quê?
porque tem uma influência com a revolução física do globo. Nós até vimos isso, hoje está com 8 dias, na parte 1. Não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Anunciando a época da renovação, nós estamos na época da renovação, nós estamos na transição. Iniciando a época da renovação, que se havia de abrir para a humanidade, determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagélios diversos, sinais no céu, que não mais não são do que meteoros, não é sem ser a revogação das suas leis. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Olha só, Jesus, aqui tem até um exemplo que aconteceu na ilha. Aconteceu na ilha de Maurícia. Houve em 1866 a 1868, quase que essa ilha se dizimou, toda a população. Teve uma... Não vamos dizer uma peste. A população dessa ilha teve a ela preceder tão extraordinária, tão abundante chuva de estrelas cadentes. Nós sabemos aqui o que são estrelas cadentes, né? Chuva de meteoros, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses, de forma muito benigna, se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal do céu, e talvez nesse sentido é que se deve entender estrelas caindo do céu, do que trata no Evangelho. Vamos entender isso aí. Aqui está dizendo que Jesus usou sim, muitas vezes, no Evangelho, ele usou fenômenos extraordinários ia acontecer, que ia ter flagelos, e que ia ter sinais no céu. Porque Jesus precisava falar desse jeito para as pessoas na época compreenderem. Mas o que está dizendo aqui é que esses flagelos faz parte das leis da natureza. E o que aconteceu nessa ilha, que teve essa doença, quando teve a chuva desses meteoros, porque disse que assim que aconteceu isso, aquela pandemia que eles estavam aumentou, e disse que a ilha quase foi dizimada. Porque Jesus já disse lá, né, Kardec está trazendo essa informação, que o que acontece no mundo físico abala, né, então, o ser humano. Quer dizer, a gente se abala, o que acontece está abala o poder espiritual. Então, Jesus trouxe essas informações na Bíblia, quando ele fala desses fenômenos sobrenaturais, como se fossem sobrenaturais, porque ele usava a palavra da época, fenômenos extraordinários. Então, para as pessoas, Jesus não podia dizer isso é normal. Imagina ele falar de uma chuva de meteoros naquela época, não se tinha conhecimento. Então, caiu sim várias, como eu dizia, que caiu várias estrelas, mas eram meteoros. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que isso ia acontecer. E aí é o que diz, que quando aconteceu isso na ilha, muitos diziam lá o sinal que está na Bíblia, que ia ter uma chuva no céu de estrelas. Porque quem olha pensa que é estrelas que estão caindo mesmo. Aí confirmou, é isso que ele diz, confirmou o que Jesus disse. Mas Jesus, a predição de Jesus aí, não era de fato extraordinário, é de fato normal, ele disse que ia acontecer, como aconteceu. Mas Jesus usava as palavras nessa época como milagres e como sinais do céu, porque era para ser mais compreensível pela humanidade. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veio o fim a que tem de todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Nós vimos que nós estamos falando que é a predição.
Jesus já chegava nessa época lá com as pessoas lá e ele dizia o que ia acontecer, estava tendo uma predição. E aqui está dizendo o que é a predição nos dias atuais do progresso da humanidade. Não é nada de surpreendente quando é passado por seres desmaterializados. No caso aqui, quando é um ser elevado, ó, como diz ali, ó, que vê o fim de todas as coisas, tendo algum deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Porque não sabemos a escala espiritual. Então tem seres que são tão elevados que é como ele diz aqui, consegue ver o pensamento de Deus. Então essas previsões não tem nada de extraordinário, não tem nada, não deve ser surpreendente, porque é natural. Pelos movimentos espaciais, esses seres veem em que época poderá operar um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar fruto. Quer dizer, Jesus, um ser, o espírito mais elevado que já teve na Terra, ele viu o pensamento de Deus. Então ele dizia que ia acontecer, o que ia acontecer, como ele falou lá da chuva de meteoros, e aí que eram sinais no céu. Por quê? Porque ele viu o pensamento de Deus, então ele, como espírito elevado, falou o que estava prevendo que ia acontecer. E aí, por que ele diz isso? Que até as pessoas, nós aqui, humanos, que a gente sabe o tempo de uma planta dar fruto. A gente planta e diz assim, ó, com tantos meses, essa planta ela já vai dar fruto. Então, se a gente sabe, nós aqui, que somos seres impuros, imagine um ser espiritual que é desmaterializado, mas que tem muita luz e consegue ver o pensamento de Deus. Porque nem a ciência, eles já sabem quais são as chuvas de meteoros que ocorrem em períodos do ano. Tem várias chuvas de meteoros, aí tem chuvas que elas são periódicas. Todo ano, no mês de novembro, por exemplo, tem uma, no mês de dezembro tem outra. E aí eles já sabem que ali é um período que vai acontecer, eles já sabem que todo ano acontece. Pode dizer assim, então fulano ele está adivinhando, ele está fazendo previsões. Ele está fazendo a previsão baseada em informações que ele percebe a olho do passado e o que vem acontecendo. Imagine Jesus. Imagine Jesus. Tornada adulta a humanidade, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio em que foi abalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações da existência, a que se sente com direito. Despoja, assim, quer dizer, ele exclui, em consequência das faixas infantis, e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. A idade adulta, a humanidade, quando ela se torna adulta, quando ela tem mais mentalidade das coisas, ela já sente o quê? Ela compreende que existe um vazio, compreende que precisa se fazer mais alguma coisa, que as coisas só já não satisfaz. E aí, como essa idade adulta que não entende bem que sentimento é isso, mas há uma necessidade de fazer o diferente, já começa o quê? Excluir aquelas coisas que lhe dá consequência, porque não sendo mais infantis, ela já repele. E ao mesmo tempo ela é impulsionada a buscar novos conhecimentos, novos horizontes, a buscar coisas novas. É uma sensação que a idade da adulta já traz na humanidade, que não dá mais para ficar com o mundo velho, não dá mais para ficar com as ideias velhas. É um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que hora chega a humanidade. Olha, gente, 1868. Kardec disse isso aqui. 1868. E ele diz que é esse período de transformação, de crescimento moral, que hora chega a humanidade. Nesse tempo, ele já estava vendo a humanidade adulta, tomando novas decisões. Então, olha o que ele diz aqui, ó, da adolescência chega ao estado viril. Então, não estava mais naquelas ideias adolescentes, já estava na idade adulta.
Aí o que é que ele faz, a humanidade? O passado já não pode bastar as suas novas inspirações, as suas novas necessidades. Já não pode bastar as suas aspirações, as suas novas necessidades. Ela quem é a humanidade, já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, não quer mais do mesmo jeito. Não mais se deixa levar por ilusões, nem por fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimento mais substancioso. A gente vê hoje muito isso. A humanidade já não quer comer determinadas coisas, as pessoas não estão dando uma luta, sabem que isso não faz bem para a saúde, já começa a eliminar, já começa a tirar, querendo coisas mais orgânicas. É o que ele está dizendo aqui. É demasiado efêmero, quer dizer, passageiro, o presente. Já sabe que o presente é passageiro, que tudo passa. Ela, a humanidade, sente que mais amplo é seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-la inteiramente. Encerrá-la inteiramente. Por isso, mergulhará no passado e no futuro, a fim de descobrir num e noutro o mistério de sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Eu trouxe algumas imagens aqui que a gente percebe a pessoa sozinha, refletindo, e muitas vezes a gente se pega assim. A gente se pega fazendo esses questionamentos, a gente já sabe que o presente agora é tudo passageiro, eu não posso só pensar no agora. Então, como diz aqui, ó, o presente ele passa logo, a vida corpórea é somente restrita. Então, assim, ele já pensa o que? Olha o passado, o que aconteceu, para planejar esse futuro, para querer ideias novas, ideias diferentes. Isso é o que? A humanidade já na idade adulta. Já percebe essas transformações, já não aceita mais certas ideias. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não os circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Olha só, o Espiritismo já está dizendo aqui que abre uma estrada nova, porque a gente já começa a ter um olhar diferente para muitas coisas. Iniciando-se nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas. Kardec ele traz palavras bem claras, assim, olha, é como se a gente estivesse vendo discussão. Sabe de onde vem, para onde vai o homem e por que está na Terra. Com as ideias espíritas, o que ele diz aqui, a gente já começa com essa reflexão, porque a gente começa a estudar os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes e uma existência transitória. A gente sabe que o nosso ser não é nada, já sabe que é uma existência transitória, ó. Tão certa como a sucessão. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe com o efeito da morte. Quando a gente já tem essa certeza que a vida espiritual não é morreu, acabou, quando a gente já sabe, a gente começa a ter um lado diferenciado para tudo. É isso que ele está trazendo aqui. Que já viveu e tornará a viver, a gente já sabe disso. Então a gente já vai fazendo as coisas hoje pensando como será amanhã. Porque a gente vive, mas vai viver de novo. O corpo morre, mas o espírito continua. E que nada se perde do que haja ganho ou imperfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se faz a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Resumindo, o que ele diz aqui? Que nós, seres humanos, trazendo essas ideias, a gente já sabe. O que eu estou fazendo aqui hoje
O que está acontecendo com a minha vida hoje é reflexo de algo que eu fiz lá no passado. E o que eu estou fazendo aqui hoje vai refletir nesse meu futuro. Então a gente já começa o quê? A gente sabe que não é passageiro. A gente já começa a entender, ter essa visão. Então, tendo essa visão, a gente já tem o quê? Já sabe que o que está acontecendo hoje é reflexo. Isso já deixa a gente mais tranquilo. A gente já não se questiona tanto, por que isso? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos escutar, vamos meditar. Pode ter sido nessa existência, pode ter sido em outra existência. Então a gente é mais confortável. Por isso que diz que o Espiritismo é consolador. Consola quando a gente começa a ver que nada está acabado. E que existe sempre essa transformação. Que nós não estamos aqui por acaso. Aí traz algumas questões. Quer dizer, como a gente tem aquela consciência lá, que nada do que eu faço hoje vai repetir amanhã, que o que eu estou cuidando do planeta, eu não vou dizer que eu estou cuidando desse planeta para os outros, eu posso estar cuidando também para os outros e para mim. Porque se eu volto e me reencarno novamente aqui? Olha o que diz aqui algumas ideias. Ó. Com a ideia de que a atividade é cooperação individuais na obra geral da civilização se limita à vida presente, e se fosse só agora no presente, que antes a criatura nada foi, nada será depois, em que interessa ao homem o progresso seguinte da humanidade? Então, se a gente ficasse nessa, que tudo é agora, ele morreu, acabou, quem era que o homem se interessar nesse progresso? Progredir para quê? Ele ia pensar assim, para deixar para os outros, ia muitas vezes pensar isso. Então, o progresso da humanidade, ele não ia se preocupar. Então, quando se traz essa ideia? E se o progresso, ele é o quê? Sucessivo, vai sempre acontecendo. Aí traz outra pergunta. O que me importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Quer dizer, o homem não ia se preocupar com o progresso, porque se ele achar que a existência é só agora, então o que ele está pensando? Não vou pensar nada disso não. Se vai ser governado para lá, eu não vou estar vivo, não dizer assim, não vou estar aqui. Então, para quê? Porque não tem essa preocupação. Às vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, o que tu está fazendo aqui, pensa que tu está fazendo para os teus netos, diz assim, a gente pode estar fazendo para os nossos netos, para os nossos amigos, futuro, está fazendo para a gente. Repito novamente. Vai que a gente destrói e a gente reencarna aqui novamente, quando chegar aqui está na falta, porque a gente mesmo destruiu. Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará. Então, o homem não vai se preocupar em progredir, porque ele vai dizer assim, não tem proveito de nada, se tiver essa ideia. Então, veja que a gente já traz esse questionamento para a gente ver a necessidade de a gente ter esse conhecimento, que não acaba aqui, agora. De que ele serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhe será dado conhecê-los, e os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez do nada. Então, são perguntas que uma impulsiona a outra, uma está sempre ligada à outra. Então, se a gente não tiver essa consciência, que não se acaba, a gente não vai se preocupar com esse progresso. Vai achar que progredir para quê? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente perde valor às insignificantes proporções do mundo e da personalidade. Então, ia perder o valor toda a ideia de progresso, tudo de querer fazer o bem, porque ia achar que não ia ser necessário. Ao contrário, como pensa diferente, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Então, quando a gente sabe que o nosso ser espiritual, ele perpetua, aí já tudo é uma moral diferente. Que de mais racional, olha o que ele sempre traz, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo o qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois mundos de existência que se altera para a realização do progresso. Olha que ele já começa a dizer, como isso é racional, como isso é bom pensar desse jeito.
Quer dizer, a vida corpórea e a vida espiritual. São apenas dois mundos, mas que tudo vai continuar, que vai perpetuar, que vai ser a realização do progresso. Eu estou agora no mundo encarnado, depois eu passo no mundo espiritual, depois volto no mundo encarnado. Que de mais justo há, se de mais consolador, e de mais consolador do que a ideia de estar os mesmos seres a progredir incessantemente. Olha como isso é bom, quando a gente sabe que todos nós precisamos progredir, todos os seres. Como isso é justo, como é bom. Todas as ações têm, então, uma finalidade. Porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente. De sorte que nunca se poderá considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. Foi o que eu acabei de dizer no instante. Eu estou trabalhando para si, para mim, cada um trabalha para si, e ao mesmo tempo, isso é recíproco, eu trabalho para o outro e vou recebendo também do outro. É o que ele diz aqui, ó, tudo de sorte que nunca se poderá considerar infecundo nem o progresso individual, o meu só, e nem o progresso coletivo. Ele não vai ser infecundo, porque um ajuda o outro, sempre. Sempre. De ambos esses progressos, aproveitarão as gerações e as individualidades provindouras, que outras não virão a ser senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. Olha só, nós estamos aqui agora, depois a gente desencarna e volta para aqui. A gente que volta para aqui, é o que ele está dizendo aqui, ó, quem vai aproveitar as gerações providoras que estão vindo, que essas gerações já foram indivíduos do passado, que estão voltando para cá novamente, mais adiantados. Porque se a gente passou por essa existência e já aprendeu muita coisa, a gente já vai ter um outro olhar. E a gente começa a perceber isso nas crianças hoje que estão nascendo. A gente percebe que os meninos são bem mais adiantados das ideias. A gente começa a olhar, a gente compara os nossos netos, que já avó como eu, com a criação dos nossos filhos. A gente já percebe que as crianças já estão bem diferentes. Uma criança é tudo mais rápido, as ideias, a forma de pensar, acha que vai obedecer por um dia com quem. Olha o que diz aqui. As crianças e as pessoas estão reencarnando em mais alto grau de adiantamento, transformações de vida atrás. E às vezes a gente não entende essa evolução. Você se prepara para responder, porque a Henrique queria saber como é que isso é educação, como é que educação na rua. Tem ideias, ele fica nesse questionamento. Então tem ideias que antes, no nosso tempo, a gente ouvia e se conformava e ficava por isso mesmo, mas as crianças hoje não. Elas querem entender a fundo, como assim, como é que isso se dá, por quê? Então tem que ter respostas mesmo, um grau elevado para o conhecimento dela, porque tem informação que não cabe mais nos dias de hoje. E às vezes os pais ficam sem entender e sabem nem como educá-los. A fraternidade, olha que coisa linda. A fraternidade, nós estamos caminhando aqui, está falando num mundo novo. É o mundo novo que nós estamos entrando. Kardec já falou em 1868. E é esse mundo novo que a gente está aqui ainda lutando, com muitas ideias, mas já teve muito avanço. E ele diz o quê? Que a fraternidade será a pedra angular. Essa pedra angular, a gente vê em várias passagens bíblicas, né? Aquela pedra principal. Aquela pedra que dá sustentação, que liga uma coisa a outra. Então, a fraternidade, hoje, nos dias de hoje, nesse progresso da humanidade, será a pedra angular. A pedra angular é a pedra que fica no canto. Que liga duas paredes, né? Aquela pedra que está no canto, que liga uma e liga a outra. É aquela que se imagina uma pedra sustentada dois lados. Ela é uma pedra principal. Aqui está colocando essa fraternidade, ela fica no meio, ali, sustentando tudo. Segura um, segura outro. Então, será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em bases inabalável. E essa base é a fé. Para ter fraternidade, ela precisa estar sentada na fé. Não é a fé, olha o que ele diz aqui,
em tais dogmas particulares, a minha fé, que muda com os tempos, com os povos, e que mutuamente se apegrejam, porquanto anatematizando-se, quer dizer, condenando uns aos outros. Não é dessa fé que Kardec está falando aqui. Alimenta uma fé que alimenta o antagonismo, quer dizer, aquilo que é contra, mas é uma fé, aí ele diz, é uma fé dos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Quer dizer, uma fé quando a gente fala de Deus, da alma, do futuro, do progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então ele diz que a fraternidade está baseada nessa fé, mas não é essa fé particular, não é essa fé que a minha crença é mais importante do que a outra, e que eu não dou a importância do outro, e que muitas vezes a gente quer até medir, né, medir crenças, e até ficar com antipatia com outro irmão, porque acha que está mexendo na minha fé, na minha crença. Então não é essa fé que está dizendo aqui, não. Ele está falando aqui que é uma fé onde todos se aceitam, e essa fé tem como base Deus, a alma, o futuro, o progresso indefinido e a perpetuidade das relações e dos seres. E aí ele diz, olha essa parte verde. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, olha só, na crença do meu vizinho, na minha crença, é o mesmo Deus. Então, quando todo mundo estiver convencido de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer. Então, se ele não quer injusto, como é que eu vou brigar com o outro de outra crença? Eu já estou sendo contra essa fé. Então, esse Deus, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens que vem o mal. Quer dizer, o mal não é de Deus, mas é dos homens. Deixa eu botar aqui na leitura. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal, quer dizer, o mal não é que vem de Deus, mas é dos homens. Mas a gente diz, porque Deus deixou fazer isso. Se Deus é soberanamente justo e bom, não foi ele que fez com que acontecesse determinadas coisas ruins. Olha o que ele diz aqui, que o mal vem do homem. Então, quando nada de justo pode querer, porém que do mal vem dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns com os outros, uns aos outros. Quando a gente reconhecer esse Deus, a gente vai ver que todos é filho do mesmo Pai e a gente vai estender sim a mão uns para os outros. Essa a fé que o Espiritismo faculta é que doravante será o eixo em torno da qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então é essa fé que o Espiritismo faculta, que está dizendo aqui, ó. E será em todas as crenças, que sejam elas particulares ou não. Aí o que vai acontecer? O progresso intelectual, realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase do avanço da humanidade. Então ele não descarta que o progresso intelectual é importante. Não. Ele diz que é o quê? Ele constitui, assim, um grande passo, já é um avanço bom, né, geral da humanidade, mas aí ele vai na frente e diz, impotente, porém, ele para regenerar a humanidade, com esse progresso só da intelectual, é impotente, só isso, para que ela se regenere, para que a gente mude. Então, não só intelectual. Aí ele diz que enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, onde diz homem, a gente já sabe que é a humanidade, homem e mulher, se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque se aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar o seu semelhante e de se destruir. Então, enquanto o homem estiver só pensando nesse progresso intelectual, ele vai pensar nele e ele em satisfazer suas paixões, em pensar só nessas coisas materiais,
Isso é o que ele leva vantagem sobre o outro. E aí ele diz, somente o progresso moral, ali está falando do progresso intelectual, que também é importante, mas que não leva, só ele não leva à regeneração. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então ele não descarta o outro, mas vê que ele está capenga. Só ele não resolve. Ele precisa também do progresso moral. Porque é esse que vai regenerar, é esse que vai refrear as paixões. Ele já começa a ter um outro olhar. Será ele que, em um progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará cair os preconceitos de casta e se calar os antagonismos das seitas, ensinando os homens a se considerar irmãos, que têm por dever auxiliar mutuamente e não destinados a viver à custa um dos outros. Quando a gente tem esse progresso moral, a gente começa a aceitar tudo, começa a entender tudo, e começa a ver a religião de outra forma, as crenças alheias de outra forma. Será ainda o progresso moral que, secundado, então, pelo da inteligência, confundirá os homens de uma mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeita a controvérsias e em consequências aceitáveis para todos. A unidade de crença será o laço mais forte. Gente, a unidade de crenças. Olha só, imagine cada crença tendo uma só unidade. Ele está dizendo aqui, Kardec diz que será o laço mais forte de quê? Desse mundo novo que ele está buscando, desse mundo de regeneração. O fundamento mais sólido da fraternidade universal. Obstada, quer dizer, impossibilitada, essa fraternidade universal está impossibilitada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns para si os descendentes divergir uns com os outros, visto pelos outros como inimigos a ser evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Então não precisa nem citar aqui nomes de religião nenhuma, a gente vê muito isso ainda. Veja que a gente está caminhando para esse progresso, mas ainda está engatinhando ainda. Porque a gente vê tanto isso, essa briga das crenças, de comparações, e quem é que está certo. Então ele não está vendo lá como aqueles lá interior, Deus, com o mesmo Deus de lá, que é o Pai amado por eles lá, por nós aqui. Então enquanto a gente tiver com esse olhar discriminando, a gente está, como ele diz aqui, ó, sendo antagonista, vendo como inimigo, vendo as outras crenças como inimiga da gente. Enquanto a gente tiver com esse olhar, a gente vai estar caminhando esse progresso moral. Hoje, está perto, viu gente? Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. Olha o que ele diz aqui. Olha que interessante. Hoje a humanidade está madura para compreender o que antes não se podia compreender. É por isso que quando ele diz que hoje o Espiritismo está achando terra preparada para jogar essa semente. A gente está falando do Espiritismo no sentido que a gente está falando nós aqui nesse momento, mas a religião que tem Deus lá como base, como amor, que olha o outro com respeito, está nesse caminho dessa evolução. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra de regeneração. Olha só, Kardec já traz aqui nessa época que essa humanidade que já quer ver uma regeneração, quer ver um mundo diferente, já tem pessoas que procuram trazer instituições protetoras. Isso em 1868. E os dias de hoje a gente vê muito, é porque a gente
As coisas boas ficam escondidas, não aparecem. Mas tem muita gente boa fazendo muita coisa. A gente observa aqueles quadros que tem programas que ajudam. Tem aquele quadro da parede do programa de domingo, de Luciana. Veja que vão pessoas que tem uma instituição que está precisando alavancar e que aquela instituição está carente, aí vai para lá e você consegue um dinheiro para manter aquela instituição, sempre sem rendas próprias, uma ONG mesmo para ajudar. A gente vê muito naquele quadro. Pessoas que têm escolas de balé, que tiram crianças da rua, vamos dizer assim, trazem aquelas crianças para aquele balé, tá inseridas na vida, com novas ideias. Então, o que essas pessoas estão fazendo não é pensando no benefício próprio, mas querendo ajudar. É como ele diz aqui, a gente vê muito hoje essas instituições protetoras, creches, asilos. Então, a gente vê vários programas ajudando essas pessoas que já fazem lá no silêncio e por algum motivo chegam nos programas, alguém conta, alguém escreve uma carta para querer uma ajuda e a gente fica sabendo. Então, assim, essas coisas boas que estão acontecendo, como o Kardec diz aqui, fica escondida, pouco se vê. Mas isso já é uma prova de quê? Desse mundo novo que nós estamos querendo. Desse mundo novo que nós estamos buscando. Que a gente já sente um asseio dentro da gente, de querer ver o diferente. A gente já não se conforma mais em ver tanta miséria e tanta dor. Enfraquecem-se os preconceitos de raças, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família. A gente vê muito hoje essa luta, infelizmente ainda existe muito preconceito racial, mas a gente já vê a luta, já tem leis aí que foram criadas no meu ensino para combater. E já tem pessoas que já não aceitam mais determinados preconceitos. E aí, para a gente concluir, eu vou trazer um trecho aqui, que esse não podia ficar se a gente ler, porque é bem rico mesmo para fechar. Ainda no mesmo tema aqui, dentro do capítulo 18, e ele diz o seguinte: se só puséssemos possuída desses sentimentos a maioria dos homens, porque se todo mundo já tivesse esse sentimento de ajudar, de querer fazer o bem, facilmente as modificações que daí decorrerão para as relações sociais, todos terão como divisa a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos e a tolerância com todas as crenças. Eu digo a vocês, ó, esse texto fez assim, ter um olhar diferente, porque às vezes a gente não conhece determinadas crenças e a gente tem um preconceito. A gente até fala aquilo que a gente imagina que é. E quando ele diz aqui, ó, que a gente deve respeitar, principalmente se a gente não conhece. Então, se a gente não conhece, não vamos falar mal, não vamos só pensar por causa da minha, que a outra tem determinadas coisas. A gente precisa estar lá para a gente ver como é que funciona. Aí ele continua. É a meta para que tende a humanidade, é a meta para que tende evidentemente a humanidade, esse é o objeto de suas aspirações, de seus desejos. Entretanto, ela percebe claramente porque meio há de se realizar. Essa será uma geração nova, uma geração do futuro. Quem acompanhar o curso atual das coisas, conhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá para si dupla força no número das ideias, de acréscimo e de experiência do passado. A nova geração, essa geração que a gente está caminhando para chegar, a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento de que houver chegado, avançando para o mesmo alvo e realizando os seus objetivos. O Espiritismo
se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará as ideias escritas, poderosa alavanca, e o espiritismo achará nos novos homens espírito inteiramente disposto a acolhê-lo. Dado esses estados de coisas, que poderão fazer os que tentam se impor? Então, ainda vai ter uma questão, quer dizer, se estão todos nessa nova humanidade, marchando para a fraternidade, um querendo ajudar, então, quem quer se impor não vai ter força. O Espiritismo não cria a renovação social, a madureza da humanidade. Olha que interessante, ele fala, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que não é só o Espiritismo, porque ele diz o quê? O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, é as pessoas maduras que vai fazer que essa geração nova tenha uma forma de ser diferente, com respeito às outras crenças, como o Palá falou, com a união das outras crenças. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso é ele contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Olha o que está dizendo. Que para o Espiritismo agora também os tempos são chegados dessa mudança. Se vier mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que lhes traz. Olha só. Ele está dizendo aqui que as ideias espíritas que chegou no momento certo. Porque se fosse em tempos passados, ia sucumbir, não ia para frente, porque os homens estavam satisfeitos com a forma que eles estavam vivendo. Então foi obrigado a deixar vir todo esse progresso intelectual, o homem desenvolver tudo quanto é coisa no mundo material e continuar sentindo aquele vazio. Então é nessa hora de sentir que ele já progrediu tanto intelectualmente, mas que tem alguma coisa que busca mais, é que chegou o Espiritismo com as ideias e o homem quer preencher esse vazio que o intelectual não está preenchendo. Por isso que ele diz que é agora que o Espiritismo encontrou o terreno pronto. Porque se fosse no passado, o homem não estava sentindo falta de nada. Interessante. Grande, os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com os abismos que eles abrem a porta, se acolhem como âncora de salvação e que se consola como supremos. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, mas que pode ele, contra a onda que se eleva, se não atirar algumas pedras. Ele diz o seguinte, que nesse momento agora que a gente está caminhando para a regeneração, com essas ideias espíritas, seja na nossa crença ou em outras crenças. Quando a gente fala em ideias espíritas, a gente pensa assim, em ideias que todas as outras também pensarão, como de lá a alma, a existência, a imortalidade dessa alma, a comunicabilidade dos espíritos. Então tem ideias que não serão só do espírito. Por isso que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Que terão ideias que permanecerão mesmo em outras crenças. Então ele diz aqui que a gente vai encontrar retardatário, vai encontrar algumas pessoas que do contrário, a gente encontra, a gente tem. Mas ele diz aqui que o que eles poderão fazer, a não ser atirar algumas pedras. Que a gente recebe sempre umas pedradas. Mas a única coisa que pode fazer é a gente deixar as pedras se abaixar e deixar a pedra passar. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somam, com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Engraçado é quando ele diz aqui, até lá, porém, eles defenderão pau a pau o terreno,
Quer dizer, vai desaparecendo pessoas com essas ideias, mas vão nascendo outras com ideias renovadas. Então não tem como não ter essa transformação, essa regeneração. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito, quer dizer, ultrapassado, a cair no frangalho contra o futuro juvenil. Kardec está deixando bem claro que é uma briga, é uma luta já ganha, e que a gente não deve desistir por querer esse mundo diferente, buscar essa regeneração, esses tempos que são chegando do mundo novo, deixando o mundo velho, que o mundo velho é o mal. Porque o que ele diz aqui, que são ideias ultrapassadas, que está sendo contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra do progresso, da criatura contra a vontade do Criador. Tem coisa mais consoladora? Porque é a vontade do Criador que está dizendo aqui que esse progresso virá. É a vontade do Criador que está dizendo aqui que não vai ficar mais como era no passado, que a gente está andando para essa regeneração. Então, só nos fortalece. Então, será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. Então, os tempos são chegados por ele quem? Por o Criador, determinado, que vai chegar, são chegados os tempos dessa mudança. São chegados os tempos desse mundo velho ser deixado para trás e vir um mundo novo, que já vai entrar na geração nova, que Romana vai falar na próxima semana. Que tenhamos todos uma boa noite e muita paz. Boa noite.